Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Você conhece algum vencedor? Você é um vencedor? Eu acredito que seja. Eu sou um vencedor. No sentido humano, no sentido físico. Porém, a expressão mais do que vencedores é uma expressão muito forte e campeão no mundo nenhum pode dizer que é mais do que vencedor, se não for um servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Esse versículo é muito forte, muito lindo, e eu vou explicar ele aqui. Mas quero lembrar você que estamos aqui todos os dias, graças a Deus por isso. Deus tem nos dado força para continuar lutando, resistindo os problemas, as provações e leitura da palavra, entendimento da palavra e oração todos os dias. Esse devocional, esse encontro aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Então eu quero pedir você que, por gentileza, deixe aí um comentário, uma paz do Senhor, um bom dia, uma boa noite. Qualquer comentário, pode ser um amém, só para eu saber que eu não estou sozinho nessa caminhada. E muito obrigado a todos vocês que têm participado. Está chovendo muito aqui, graças a Deus por isso. Eu sou muito grato a você que tem tido aí o trabalho de deixar um comentário lá. Eu leio todos eles. Às vezes não respondo na hora, ou às vezes nem respondo, mas leio todos. Deus abençoe você. Vamos lá? O apóstolo Paulo aqui havia citado 7 tipos de perseguição, de problemas. Ele cita aqui nos versículos anteriores, quando ele fala quem nos separará do amor de Cristo. Ele vai citar, por exemplo, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada. Observe que o apóstolo Paulo citou 7 tipos de perseguição aqui, de problemas que poderia separar alguém do amor de Deus. Só que depois ele responde a pergunta que ele mesmo fez, é uma pergunta retórica. Ele vai citar 7 itens pelos quais somos mais do que vencedores. Ele nem diz que ele era vencedor, ele diz nós somos vencedores, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, somos. O apóstolo Paulo era, e nós também somos mais do que vencedores. Aí o apóstolo Paulo vai citar aqui primeiramente a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Quando a Bíblia fala que a morte é o último inimigo a ser vencido, nós entendemos que pelo fato dos homens morrerem, todos estão sujeitos à morte e depois da morte o juízo, menos os que serão arrebatados no arrebatamento da igreja. Mas quando é que venceremos a morte para sempre? É quando ressuscitarmos com o corpo ressurreto. É quando aqueles que estiverem vivos, seja nós ou outra geração, tiver um corpo transformado. A partir desse momento, viu os raios? A partir desse momento, a morte não tem mais poder sobre a vida deles, porque nunca mais morrerão. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, vai deixar bem claro, então, que a morte é o último inimigo a ser vencido. E observe só o que o apóstolo Paulo pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus Cristo venceu a morte, e nós também que morremos e ressuscitamos com Cristo, é assim que diz a palavra, quando receberemos o nosso corpo glorificado, então sim, a morte não terá mais poder sobre a nossa vida. Depois que o apóstolo Paulo, que era um homem de Deus, apóstolo, profeta e filósofo, ele vai dizer: a vida,
Observe que Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer assim: regozijai-vos sempre no Senhor. O próprio apóstolo Paulo tinha muitos problemas para enfrentar todos os dias. Enfrentava feras, enfrentava nudez, enfrentava pessoas violentas, enfrentava falsos cristãos, mas ele deixou bem claro: regozijai-vos para sempre no Senhor. Então, mesmo que a vida seja dura, mesmo que a vida seja cruel, seja difícil, regozije no Senhor, alegre no Senhor. Sinta-se feliz, agradecido pelo sol, pelo ar que você respira, pela sua família, seja até pelos seus problemas, porque às vezes os nossos problemas nos ajudam a vencer. Você quer saber de uma pessoa que não tem problema e que não quer saber de problema? Conversa com um morador de rua para você ver. Eu já conversei com vários. E eles estão, a maioria deles, não estou dizendo todos, eles moram na rua porque não querem problemas. Eles não querem contas para pagar, eles não querem responsabilidade, não querem ter hora para acordar, não querem ter hora para ir trabalhar. E eles reclamam até do horário que tem, que quando resolve dormir em um albergue, tem horário para chegar e para sair. Até isso eles reclamam. Então, se você tem problemas para resolver, está resolvendo, isso ajuda você a ter uma vida ativa e não uma vida de pessoas que ficam esperando a morte chegar, esperando abrir um centro de referência para pegar um ticket de alimentação, para ir no restaurante popular, pegar um prato de comida, porque não tem coragem de arregaçar as mangas e enfrentar a vida e vencer na vida. Nós somos mais do que vencedores. A vida. Eu falei que estou falando direto aqui sobre os espinhos que crescem sufocando a semente. Então é muito comum as coisas dessa vida tirar o nosso tempo para Deus. Mas sabemos que nem a morte, porque Jesus Cristo já venceu a morte e a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. A morte é só um passaporte, é só uma passagem para nos conduzir para a glória. Mas aí ele cita a vida. A vida também tem os seus problemas, mas os problemas que a vida oferece, não vamos deixar ele tirar a nossa alegria, a nossa razão de viver. Depois o apóstolo cita os anjos. Nem os anjos. Tem muita pessoa sendo confundido por anjo por aí. Tá forte a chuva. Confundido pelos anjos por aí, e os anjos dizendo que, enganando, inventando seitas, heresias e outras coisas mais, mas nós temos a palavra de Deus. Ele vai citar os principados, citando classes de demônios que comandam o mundo espiritual. Só um detalhe: se a luz acabar, eu estarei continuando gravando o vídeo aqui praticamente no escuro, mas o áudio vai sair beleza aí, amém? Ele vai citar principados. No Efésios capítulo 6, versículo 12, ele vai dizer que não temos que lutar nem contra nem contra a carne, nem contra o sangue, mas vai falar contra os principados, contra as potestades, contra o mundo espiritual. Mas e aí, qual a nossa chance de vencer? Para isso, nós temos as armaduras de Deus. Sabe qual a diferença de armadura para arma? É que a arma você ataca, é uma espada, é uma lança. Mas a armadura é para você se defender. É um EPI da fé, vamos dizer assim. É o EPI do soldado. Ele vai falar aqui: estamos, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. Calçados. Então, o cingimento é uma armadura. O calçado, armadura. O escudo da fé. Nós temos as armaduras de Deus para vencer o diabo e as suas hostes. Todos os seus aliados. O apóstolo Paulo vai citar, depois de principados, as coisas do presente. As coisas do presente está muito parecido com a vida. A vida está no presente. Mas quando fala de coisas do presente, é porque ele vai ter um contraste para dizer de coisas do futuro. Então, no presente, nós estamos crendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E hoje nós cremos que o nosso futuro está garantido com Cristo. Depois ele cita as coisas do futuro. Coisas do futuro. Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus está dizendo bem claro que não temos que preocupar com as coisas do futuro. Tudo está nas mãos de Deus. Versículo 7 vai dizer altura não é versículo 7, é o sétimo item que ele citou.
alturas ou profundidades. Na nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer mundo de cima ou mundo de baixo, ou mundo subterrâneo. Tanto faz altura ou profundidade, tanto faz o céu ou o abismo, nada vai nos separar do amor de Cristo, porque nós vencemos com Cristo. O versículo 37, olha só como o apóstolo Paulo diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou. Somos vencedores pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo já venceu os principados e as potestades, e a cédula que era contra nós já foi cravada na cruz. Você pode deixar um amém aí? Eu recebo uma vida vitoriosa? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por ter nos chamado de um mundo de escravidão, por ter nos comprado no mercado de escravo e nos remido com o teu sangue precioso e nos tirado, Pai, em uma situação onde éramos cauda e nos colocado, Pai, em uma situação de mais do que vencedores. Esse irmão, essa irmã que porventura sofra com depressão, com opressão, com todo tipo de problemas, para deixar com baixa autoestima, que o Senhor possa entrar com teu Espírito Santo, alegrando esse coração nesse momento, trazendo regozijo nessa alma e nessa vida, em nome de Jesus Cristo, e que nós venhamos, meu Pai, manter firme na caminhada, porque já somos mais do que vencedores. Deus te abençoe e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.